Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O banco da praça ao entardecer. A praça ficava no mesmo lugar de sempre. Não que isso fosse surpreendente. Praças raramente mudam de endereço. Mas havia algo na permanência daquele espaço que parecia resistir ao tempo de um jeito quase silencioso. As árvores continuavam inclinando seus galhos como se sussurrassem segredos umas às outras. Os caminhos de pedra ainda desenhavam trajetos conhecidos e o banco permanecia ali, ligeiramente gasto. Como um velho conhecido que já não precisa se apresentar. Clara parou diante dele antes de sentar. Fazia anos. Talvez mais do que ela gostaria de admitir. O entardecer começava a se insinuar entre as folhas, espalhando uma luz dourada que tornava tudo mais suave. Como se o mundo por alguns instantes decidisse não ser tão nítido. Clara gostava disso, da falta de nitidez. Havia conforto em não precisar enxergar tudo com tanta clareza. Ela se sentou. O banco rangeu levemente, como se reconhecesse o peso não do corpo, mas da presença. Clara apoiou as mãos ao lado do corpo, sentindo a textura da madeira. Ainda áspera, ainda real, ainda ali. E sem perceber, começou a lembrar. No começo vieram lembranças pequenas, quase tímidas. Um cachorro correndo atrás de uma bola vermelha. Uma criança insistindo em subir no escorregador pelo lado errado. Um vendedor de pipoca cujo cheiro parecia mais forte do que qualquer outra coisa ao redor. Clara piscou devagar. Aquilo não era exatamente uma lembrança dela, era mais uma sensação antiga. Como se o lugar guardasse fragmentos de muitas vidas ao mesmo tempo. E então, aos poucos, as memórias começaram a se organizar. Ela se viu ali anos atrás, mais jovem embora não exatamente diferente, sentada no mesmo banco, mas com outra postura mais inquieta, talvez. O corpo inclinado para frente, como se estivesse sempre prestes a levantar e ir embora mesmo sem saber para onde. Naquela época, Clara acreditava que precisava entender tudo. Cada decisão, cada silêncio, cada ausência. Havia uma urgência quase constante em encontrar sentido nas coisas. Como se viver fosse um quebra-cabeça que precisava ser montado rapidamente, antes que alguma peça se perdesse para sempre. Ela lembrava disso com uma espécie de ternura. Não era vergonha, nem arrependimento. Era só distância. Um vento leve atravessou a praça trazendo consigo o som distante de folhas se movendo. Clara fechou os olhos por um instante. E outra lembrança veio. Dessa vez, mais nítida. Ela não estava sozinha naquele dia. Havia alguém ao seu lado, uma presença que agora parecia difícil de definir com precisão. Não era falta de memória. Era mais como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais se tentava, mais escapava. Mas havia detalhes. O jeito como aquela pessoa inclinava a cabeça ao ouvir. A pausa antes de responder. Como se escolhesse as palavras com cuidado. O silêncio confortável, aquele tipo raro de silêncio que não exige preenchimento. Eles haviam conversado por horas. Sobre coisas importantes e ao mesmo tempo, completamente banais. Sobre sonhos que pareciam grandes demais para caber no presente. Sobre escolhas que ainda não tinham sido feitas. Sobre o futuro. Como se ele fosse um lugar onde tudo finalmente faria sentido. Clara sorriu com os olhos ainda fechados. Ela lembrava da expectativa, mas não lembrava exatamente do desfecho. E curiosamente, aquilo não doía. Quando abriu os olhos, o céu já estava um pouco mais alaranjado. O tempo tinha passado o suficiente para mudar a cor das coisas. Clara recostou-se no banco. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia vontade de organizar as lembranças. Não queria entender por que aquela pessoa havia ido embora. Nem quando exatamente as conversas deixaram de acontecer. Nem em que momento a vida tomou outro rumo. Antes essas perguntas seriam inevitáveis. Agora não. Agora as lembranças eram como fotografias soltas em uma caixa antiga. Não estavam em ordem, não contavam uma história linear. Mas ainda assim eram reais. E isso bastava. Um casal passou caminhando lentamente pela praça. Riam de algo que Clara não conseguiu ouvir. Havia leveza naquele riso, uma leveza que não parecia forçada, nem pensada. Clara observou por um momento. E sem perceber, lembrou de outra coisa. Uma despedida. Não dramática. Não intensa. Só silenciosa.
Ela se viu novamente no banco anos atrás, mas dessa vez com um peso diferente no peito. Não era tristeza profunda, era mais uma espécie de entendimento incompleto. Como se soubesse que algo estava terminando, mas não tivesse palavras suficientes para explicar o que exatamente era esse algo. A pessoa ao seu lado estava quieta. Havia pausas longas entre as frases. E em algum momento, ambos pararam de tentar preencher esses espaços. Clara lembrava de ter olhado para frente, para a praça, para as árvores, para o caminho de pedra, como se estivesse tentando memorizar tudo. Não o momento em si, mas a sensação de estar ali. Porque de alguma forma, ela já sabia que aquilo não voltaria a se repetir da mesma maneira. De volta ao presente, Clara soltou um pequeno suspiro. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Aquela versão dela, a que precisava entender tudo, teria passado dias, semanas, talvez meses tentando reconstruir aquela despedida. Procurando sinais, interpretando silêncios, revisitando cada palavra. A Clara de agora apenas lembrava, sem tentar resolver, sem tentar concluir. O céu começava a escurecer nas bordas. A luz dourada dava lugar a um tom mais suave, quase azulado. As primeiras luzes da praça começaram a acender, uma a uma, como se seguissem um ritmo próprio. Clara passou a mão pelo banco. Ainda ali, como sempre esteve. E de repente, percebeu algo curioso. Não era o banco que tinha permanecido igual. Era ela que tinha mudado. As lembranças continuavam vindo, mas agora de forma mais leve. Um sorvete que derreteu rápido demais em uma tarde quente. Uma risada inesperada. Um silêncio que, na época, parecia desconfortável, mas que agora era apenas silêncio. Nada precisava ser reinterpretado. Nada precisava ser corrigido. As coisas tinham sido o que foram. E isso era suficiente. Clara levantou-se devagar. Não porque quisesse ir embora, mas porque sentiu que já tinha ficado o tempo necessário. Havia algo de completo naquele momento. Não um fechamento, exatamente, mas uma espécie de repouso. Antes de sair, ela olhou mais uma vez para o banco. E teve a impressão de que ele continuaria guardando tudo aquilo, não como um arquivo organizado, mas como um espaço onde as coisas simplesmente existem. Sem explicação, sem conclusão. Ela começou a caminhar pela praça. Os passos eram tranquilos, sem pressa. E enquanto se afastava, percebeu algo que não teria conseguido perceber anos atrás. Nem toda lembrança precisa ser entendida. Algumas só precisam ser sentidas. E depois deixadas em paz. O banco permaneceu ali, recebendo o entardecer, como sempre. Esperando talvez, por outras pessoas, outras histórias, outras lembranças que não precisam fazer sentido para ainda assim serem importantes. E de alguma forma silenciosa, continuando a ser exatamente o que sempre foi. Um lugar para sentar. E apenas lembrar. Clara não voltou no dia seguinte. Nem na semana seguinte. A vida, como sempre, preencheu os espaços com pequenas urgências, compromissos, conversas rápidas, tarefas que começam simples e terminam ocupando mais do que deveriam. Ainda assim, algo da praça permaneceu com ela não como uma lembrança insistente, mas como uma espécie de silêncio confortável que aparecia nos intervalos do dia. Era curioso. Antes o silêncio incomodava. Agora ele parecia oferecer abrigo. Foi numa tarde comum que ela percebeu. Estava parada diante da pia da cozinha, enxugando um copo qualquer, quando o gesto desacelerou sem motivo claro. A luz entrando pela janela tinha aquele mesmo tom dourado do entardecer na praça. E por um instante breve, mas suficiente, ela sentiu vontade de voltar. Não por saudade, nem por necessidade, mas como quem revisita um lugar que não exige nada em troca. Dessa vez, quando chegou à praça, não hesitou. Caminhou direto até o banco. Ele estava vazio, como se tivesse aguardado. Clara sentou-se com um movimento mais natural do que da primeira vez. O corpo já não carregava a mesma estranheza, como se aquele lugar tivesse sido lentamente reintegrado à sua rotina, mesmo sem sua presença física. Ela apoiou as mãos ao lado do corpo, repetindo o gesto de antes. E sorriu de leve. Algumas coisas permanecem. Não porque ficam paradas no tempo, mas porque encontram um jeito de nos acompanhar. O entardecer daquele dia parecia diferente. Não mais bonito, mas mais próximo. As cores não chamavam tanta atenção, elas apenas estavam ali, como um pano de fundo que não precisava ser admirado para ser sentido. Clara respirou fundo.
e não esperou pelas lembranças. Mesmo assim, elas vieram, mas de outro jeito. Ela se lembrou de uma versão de si mesma que ainda não tinha aparecido ali. Uma Clara mais recente, sentada sozinha em casa, olhando para o celular, relendo mensagens antigas que já não levavam a lugar nenhum. Havia uma insistência naquele gesto, como se ao reler, pudesse encontrar algo que tivesse passado despercebido. Um detalhe, uma explicação, um motivo. Clara, no banco, observou essa memória com uma espécie de carinho silencioso. Não havia julgamento, apenas reconhecimento. Você tentou entender, pensou, sem dizer em voz alta. E pela primeira vez, isso não parecia um erro. Parecia apenas parte do caminho. Um grupo de adolescentes passou correndo pela praça, interrompendo suavemente o fluxo dos pensamentos. Riam alto, ocupando o espaço com uma energia que Clara já teve e que de alguma forma ainda existia ali, em algum lugar mais quieto. Ela acompanhou o movimento com os olhos e deixou escapar um pequeno riso. Outra lembrança veio, mas não era antiga. Era recente. Uma conversa, não naquela praça, mas em outro lugar qualquer, uma cafeteria, talvez. Clara estava sentada à frente de alguém novo. Não completamente novo, mas ainda em fase de descoberta. Havia pausas também, mas não eram as mesmas pausas de antes. Não carregavam despedida, carregavam possibilidade. Clara lembrava de ter sentido algo curioso naquele momento. Não a urgência de entender quem aquela pessoa era, nem de prever o que aquilo poderia se tornar. Apenas presença. De volta ao banco, ela inclinou levemente a cabeça, como se tentasse ouvir melhor aquela lembrança. Mas não havia muito mais a ser dito sobre ela. E isso não incomodava. O céu começou a mudar de cor outra vez. Clara percebeu algo que passou despercebido na primeira visita. As pessoas mudavam. O banco, não. Mas talvez não fosse exatamente isso. Talvez o banco também mudasse, só que de um jeito mais discreto, absorvendo histórias, silêncios, presenças, tornando-se um pouco diferente a cada pessoa que sentava ali. Assim como ela, Clara passou a mão sobre a madeira, novamente, e não buscava confirmação de nada. Era apenas um gesto simples, como tocar algo que se reconhece. Um pensamento surgiu leve, quase como uma brisa. E se nem tudo precisar voltar? Ela deixou a ideia repousar. Não tentou aprofundar. Não tentou responder. Porque pela primeira vez, Clara entendia algo importante. Continuar não significa retomar. Às vezes continuar é apenas seguir adiante, levando consigo o que já não pesa. O entardecer se aproximava do fim. As luzes da praça começaram a acender, repetindo o mesmo ritual, silencioso de antes. Clara se levantou, mas diferente da primeira vez, não sentiu que estava encerrando algo. Parecia mais o contrário, como se estivesse abrindo espaço. Antes de ir embora, olhou mais uma vez para o banco, e teve uma sensação nova, pequena, mas clara. Ela não precisava voltar ali para lembrar, mas podia voltar se quisesse apenas estar. Clara começou a caminhar, dessa vez com passos ainda mais leves. E enquanto se afastava, percebeu que algumas coisas realmente não precisam ser entendidas. Mas outras podem, com o tempo, simplesmente encontrar um lugar tranquilo dentro da gente. O banco permaneceu, recebendo o fim de mais um dia. Sem pressa, sem expectativa, apenas sendo. E agora talvez, não apenas um lugar de lembranças, mas também de recomeços silenciosos. Clara não percebeu exatamente quando a praça deixou de ser um lugar de retorno e passou a ser parte do caminho. Não era um hábito. Ela não ia todos os dias, nem sempre no mesmo horário. Às vezes passava semanas sem aparecer. Mas curiosamente, isso não criava distância, como se o tempo entre uma visita e outra não importasse tanto quanto antes. Naquela tarde, o céu estava mais claro. O entardecer ainda viria, mas demoraria um pouco mais para se instalar. A praça tinha um movimento diferente. Crianças ainda brincavam. Algumas pessoas conversavam em pé e o banco estava ocupado. Clara diminuiu o passo, não por frustração, mas por um leve estranhamento. Durante todo aquele tempo, o banco sempre estivera vazio quando ela chegava. Como se de alguma forma silenciosa, os horários tivessem se ajustado para que ela pudesse sentar sem dividir o espaço. Mas não naquele dia. Havia um senhor sentado ali, de postura tranquila, mãos apoiadas sobre uma bengala. Ele não parecia cansado,
nem particularmente atento a nada. Era apenas alguém que também não precisava mais preencher o tempo com pressa. Clara pensou em seguir andando. E talvez fosse o que teria feito algum tempo atrás. Mas algo a fez parar. Não foi coragem, nem curiosidade. Foi apenas natural. Posso? Ela perguntou, indicando o espaço livre no banco. O homem olhou para ela, com um leve sorriso que não invadia, apenas acolhia. Claro. Clara sentou-se. Havia algo diferente em dividir aquele lugar. O banco, que antes parecia quase íntimo, agora se tornava compartilhado e ainda assim, não perdia sua tranquilidade. Ficaram em silêncio. Um silêncio confortável. Depois de alguns minutos, o homem falou, sem olhar diretamente para ela. Engraçado como a gente sempre volta para os mesmos lugares. Clara não respondeu imediatamente. Deixou a frase pousar. É, disse, por fim. Mesmo quando não percebe. Ele assentiu. Como se aquela resposta fosse suficiente. O tempo passou sem que precisassem dizer muito mais. E curiosamente, Clara não sentiu vontade de contar sua história. Não explicou por que aquele banco era importante. Nem falou das lembranças, nem das despedidas. Não era necessário. Havia algo de completo, naquele silêncio dividido. Depois de um tempo, o homem se levantou com calma. Tenha uma boa tarde, disse, apoiando-se levemente na bengala. Você também, respondeu Clara. Ele começou a caminhar devagar pela praça, desaparecendo entre as árvores sem pressa. Clara o acompanhou com os olhos por alguns segundos. Então voltou-se para o banco. Sentou-se um pouco mais para o centro, como se ocupasse o espaço deixado. Mas não havia sensação de ausência. Apenas continuidade. O entardecer começou a se formar. Dessa vez Clara não buscou lembranças. Nem mesmo esperou por elas. Ela apenas ficou, observando as cores mudarem, ouvindo os sons da praça se transformarem, sentindo o ar esfriar aos poucos. E então percebeu algo novo. Algo muito simples, mas diferente de tudo que tinha sentido ali antes. Ela não estava lembrando. Ela estava vivendo. Não havia passado naquele momento. Nem tentativa de compreender. Nem revisitar. Nem reorganizar. Só o presente leve, silencioso, suficiente. Um pensamento atravessou, quase como um eco distante do que ela já foi. Será que isso também vai virar lembrança? Clara sorriu de leve, e deixou a pergunta ir embora. Porque pela primeira vez, não parecia importante saber. As luzes da praça começaram a acender. Sem perceber, Clara fez algo que nunca tinha feito ali antes. Ela ficou um pouco mais, mesmo depois do entardecer. Mesmo depois do momento que antes parecia marcar o fim. Não havia motivo específico. Ela apenas não sentiu necessidade de ir embora ainda. Quando finalmente se levantou, a noite já estava mais presente do que o dia. E ao olhar para o banco uma última vez, percebeu algo que não estava ali no começo da história. Não era mais o lugar onde ela ia para lembrar, nem um lugar onde ia para entender. Era apenas um lugar onde ela podia estar. Clara começou a caminhar. Mas dessa vez, levou consigo algo diferente. Não uma memória, não uma resposta, mas uma sensação tranquila de que nem tudo precisa ser levado embora. Algumas coisas podem simplesmente ficar onde pertencem. O banco permaneceu, como sempre, mas agora carregava algo a mais. Não só as lembranças de quem passou por ali, mas também os momentos que não precisaram ser guardados, porque foram vividos no tempo certo, e depois suavemente, deixados em paz. Depois daquele dia, Clara começou a reparar em algo que antes passava despercebido. Os caminhos até a praça. Não apenas o destino, mas o percurso. Havia uma padaria na esquina que ela nunca tinha realmente notado. Um portão azul sempre entreaberto. Uma árvore torta cuja sombra mudava de lugar conforme o dia avançava. Nada daquilo era novo, mas de alguma forma, tudo parecia recém-descoberto. Como se ao parar de tentar entender o passado, Clara tivesse aberto espaço para enxergar o que sempre esteve ali. Numa dessas tardes, ela chegou um pouco mais cedo. O sol ainda não tinha começado a se despedir completamente. A luz era mais clara, menos dourada e a praça parecia outra mesmo sendo a mesma. O banco estava vazio. Clara sentou-se, mas não imediatamente como das outras vezes. Antes ela olhou ao redor, e pela primeira vez, não procurou nada. Sentou-se, respirou fundo, e deixou o tempo passar sem marcar.
Alguns minutos depois ouviu passos se aproximando. Dessa vez, não era o senhor. Era uma menina. Devia ter uns 7 ou 8 anos, segurando um caderno contra o peito. Parou perto do banco hesitando por um instante, como quem ainda não decidiu se pode ocupar aquele espaço. Clara percebeu. E com um pequeno gesto, indicou o lugar ao lado. Quer sentar? A menina assentiu subindo no banco com um cuidado exagerado, como se aquilo fosse importante. E talvez fosse. Ficaram em silêncio por alguns segundos. A menina abriu o caderno. Rabiscos. Desenhos ainda indecisos, mas cheios de intenção. Casas. Árvores. Um sol grande demais no canto da página. Clara inclinou levemente o olhar. Você desenha bastante. A menina deu de ombros. Quando eu não sei o que pensar. Clara ficou em silêncio. A resposta não parecia ensaiada. Era simples. Direta. E ainda assim, dizia tanto. E ajuda? Clara perguntou com suavidade. A menina pensou por um instante. Não sei. Mas fica mais quieto. Clara sorriu. Não perguntou o que fica mais quieto. Não precisava. O vento passou leve entre as árvores, folheando algumas páginas do caderno como se quisesse espiar. A menina segurou as folhas rindo baixo. Depois voltou a desenhar. Sem pressa. Sem explicar. Clara observou por alguns instantes. E então percebeu algo que nunca tinha feito ali. Ela não estava olhando para dentro. Estava olhando para fora. E aquilo não a afastava de si mesma. Pelo contrário, o entardecer começou a surgir devagar. A luz dourada voltou. Mas dessa vez Clara não a associou imediatamente às lembranças. Ela apenas percebeu a mudança, como quem nota o ar esfriando sem precisar comentar. Você vem sempre aqui? A menina perguntou de repente sem tirar os olhos do desenho. Clara pensou. Não sempre, mas às vezes. A menina assentiu, como se entendesse perfeitamente o que aquilo significava. Eu também. Ficaram em silêncio outra vez. Mas era um silêncio diferente. Não era feito de memórias, nem de pensamentos. Era um silêncio compartilhado no presente. Depois de um tempo, a menina fechou o caderno. Já vou. Clara assentiu. Até outro dia. A menina sorriu, como se outro dia fosse algo garantido não marcado no calendário, mas ainda assim certo. E saiu correndo pela praça, desaparecendo rápido, como só as crianças conseguem fazer. Clara ficou, mas não por muito tempo. Dessa vez, não havia necessidade de prolongar o momento. Ele já estava completo. Antes de ir embora, ela olhou para o banco e percebeu algo novo, mais uma vez. O banco já não era apenas um lugar onde ela se encontrava. Era também um lugar onde encontros aconteciam. Pequenos, simples, mas suficientes. Enquanto caminhava para fora da praça, Clara passou novamente pelos mesmos caminhos. A padaria, o portão azul, a árvore torta. Mas agora havia algo a mais. Ela começou a entender não com a mente, mas com uma espécie de sensação tranquila que a vida não estava esperando que ela resolvesse tudo para começar de novo. Ela já estava acontecendo. Nos detalhes, nos encontros, nos silêncios que não pedem explicação. Naquela noite, já em casa, Clara deixou a janela aberta. O ar fresco entrou devagar, trazendo consigo sons distantes da cidade. Ela não pensou em nada específico. Não relembrou. Não analisou. Apenas sentiu. E pela primeira vez em muito tempo, teve a impressão de que não precisava voltar à praça no dia seguinte. Não por falta de vontade, mas porque algo da praça agora existia dentro dela. O banco continuaria lá, recebendo outras pessoas, outras histórias, outros silêncios. Clara começava aos poucos a perceber que não era mais alguém que apenas lembra, nem alguém que precisa entender, mas alguém que finalmente aprende a estar onde quer que esteja. Os dias passaram sem pressa, e de forma quase imperceptível, Clara começou a mudar pequenos hábitos não por decisão, mas por inclinação. Ela passou a andar um pouco mais devagar, a deixar alguns momentos sem preenchimento, a não pegar o celular imediatamente quando o silêncio surgia, e sem perceber, começou a carregar o banco com ela, não no sentido de lembrança, mas como uma espécie de ritmo. Foi numa tarde nublada que ela voltou à praça. Não havia o dourado do entardecer, nem o céu limpo dos dias anteriores. As cores estavam mais suaves, quase apagadas, como se o dia tivesse decidido falar mais baixo. Ainda assim Clara foi. Sem motivo especial. O banco estava lá,
como sempre. Mas havia algo diferente. Sobre um dos cantos, um pequeno objeto. Um caderno. Clara se aproximou devagar. Era simples, de capa lisa, um pouco gasto nas bordas, como se já tivesse sido aberto muitas vezes. Não havia nome na capa. Ela hesitou. Olhou ao redor. Ninguém parecia procurar por ele. Sentou-se e deixou o caderno ali por alguns instantes, sem tocá-lo, como se respeitasse o tempo dele também. Mas a curiosidade não veio como urgência. Veio como continuidade. Clara abriu. Nas primeiras páginas, desenhos, traços leves, algumas tentativas de formas, árvores que ainda não decidiam seus contornos, casas com janelas grandes demais. Ela reconheceu, não com certeza, mas com sensação. Folheou mais um pouco. Entre os desenhos, algumas palavras, soltas, sem frases completas. Silêncio. Esperar. Não precisa. Clara passou os dedos sobre a página. Não para entender, apenas para sentir a textura. E então encontrou algo diferente. Uma página mais recente, com uma frase escrita de forma cuidadosa, como se tivesse sido pensada por mais tempo. Tem coisa que a gente não entende porque não é para entender agora. Clara ficou parada por alguns segundos. Não houve impacto, nem surpresa. Apenas um tipo de reconhecimento tranquilo. Ela fechou o caderno com cuidado. E pela primeira vez desde que começou a frequentar aquele banco, sentiu algo próximo de uma escolha. Poderia levar, guardar, tentar descobrir de quem era. Mas não fez nada disso. Apenas deixou o caderno exatamente onde estava. Porque de alguma forma, sabia. Aquilo não tinha sido deixado para ser encontrado. Tinha sido deixado para existir. O vento passou leve. As folhas das árvores responderam com um som baixo, quase como uma conversa distante. Clara recostou-se no banco. E ficou. Não vieram lembranças. Não vieram pensamentos organizados. Mas algo mudou. Ela percebeu que durante muito tempo, acreditou que precisava segurar as coisas para que elas não se perdessem. Pessoas, momentos, sentidos. Mas ali diante de um caderno que não era dela, que ela não precisava tornar-se, entendeu algo diferente. Nem tudo o que a gente encontra precisa ser levado embora. Algumas coisas só pedem testemunho. O entardecer daquele dia foi mais discreto, sem cores intensas, sem grandes contrastes, mas ainda assim, inteiro. Clara se levantou devagar, olhou para o banco, para o caderno, e por um instante, pensou na menina, não como pergunta, mas como presença possível. E então fez algo pequeno, quase imperceptível. Pegou uma folha solta do próprio bolso, um papel qualquer, dobrado, e escreveu, sem pensar muito, sem revisar. Às vezes já está tudo bem. Só que devagar. Dobrou o papel. Colocou-o dentro do caderno. Sem marcar página. Sem deixar sinal. E fechou. Não como quem deixa uma resposta, mas como quem participa de algo que não precisa de explicação. Clara saiu da praça com passos leves. Sem olhar para trás dessa vez. Porque já não havia necessidade de verificar, nem de guardar a imagem. Ela sabia, de algum jeito silencioso e suficiente, o banco continuaria lá. O caderno também por algum tempo talvez. E outras pessoas passariam. Sentariam. Abririam. Escreveriam. Ou apenas ficariam. E tudo isso estaria certo. Mesmo sem começo claro. Mesmo sem fim definido. Naquela noite, Clara percebeu algo novo. Enquanto apagava a luz do quarto. Ela não estava mais em busca de momentos especiais. Ela estava disponível para eles. E às vezes, isso já muda tudo.